Olá, vamos estudar o método dos mínimos quadrados. Como vimos no tema anterior, a interpolação polinomial é uma forma de se trabalhar com uma função definida por uma tabela de valores. Mas a interpolação não é sempre aconselhável. O seu uso não é recomendado quando precisamos obter um valor aproximado da função em algum ponto fora do intervalo do tabelamento, ou seja, quando queremos extrapolar. Os valores tabelados são resultados de algum experimento físico ou de alguma pesquisa. Em tais casos, os valores podem conter erros inerentes em geral. Então, a gente não pode prever. O extrapolamento de dados, funções, esse aí é o X da questão desse último século, né? Muitas pessoas querem entender, por exemplo, como funciona a extrapolação de possibilidades para a Bolsa de Valores, por exemplo, para prever, né, a alta ou baixa de alguma ação e assim ganhar dinheiro. Então, esse aí é o boom desses últimos tempos. Nesses casos, surge a necessidade, então, de ajustar uma função a essas funções tabeladas, que seja uma boa aproximação para esses valores tabelados. Esses valores vão nos permitir extrapolar com segurança. Então, a proposta é essa, fazer uma extrapolação com segurança. Uma forma alternativa para aproximar uma função f de x de uma função g de x, então lembrando que toda vez que a gente tem ajuste ou interpolação, a gente tem uma aproximação de uma função f de x a uma função g de x. É o método dos mínimos quadrados, o qual consiste em conhecidos valores de f de x ou y em m pontos, determinar a função g de x que melhor se aproxime de f de x. Esta melhor aproximação para a função f de x será definida a seguir. E a função g de x pode ser uma combinação de funções polinomiais, por exemplo, exponenciais, logarítmicas ou trigonométricas. Assim conhecidos os valores de f de x nos pontos de x, i, ou seja, vários pontos em que i vai variar de 1 até m, ok? Desejamos determinar g de x, tal que g de x, i, ou qualquer um desses pontos, ele tem que ser muito próximo ao f de xi, ou seja, o y da função que eu estou trabalhando tem que ser igual ou muito próximo ao g, tá? Dessa função que eu estou fazendo este ajuste. Com a ilustração, apresentaremos então um problema de previsão de escoamento de água. Então, aqui vamos fingir que a gente está tentando entender o escoamento da água em uma cachoeira, tá? Aqui ao lado. A estimativa dos tamanhos dos reservatórios depende das estimativas acuradas do escoamento de água no rio, que está sendo confinado. Para alguns rios, registros históricos de longa duração, de tais dados de escoamento são difíceis de obter. Entretanto, os dados meteorológicos sobre a precipitação geralmente estão disponíveis, mesmo após muitos anos. Portanto, é útil determinar a relação existente entre o escoamento e a precipitação. Essa relação pode ser usada para fazer a estimativa do escoamento nos anos em que apenas as medidas de precipitação foram feitas, tá? Os dados disponíveis para um rio que deve ser estancado estão dispostos então nessa tabela. Então, eu tenho aqui várias precipitações em centímetro e escoamentos em metro cúbico por segundo. Deseja-se determinar uma previsão de escoamento anual da água, se a precipitação for de 120 centímetros. E aqui a proposta desse gatinho é graficar esses dados aqui a seguir, tá? Eu coloquei aqui as instruções de passo a passo como é que você faria este gráfico aqui no Excel.
Qualquer coisa você volta nas aulas anteriores e veja como é que se faz um gráfico no Excel, ok? Então aqui tem um passo a passo, né? Você tem que abrir o seu Excel, inserir dados, colocar lá os seus dados, selecionar os dados e apertar inserir gráfico, dispersão. Depois você pode escolher o layout, né, do seu gráfico, editar eixos, formatar a área desse gráfico e ele vai ficar assim, ó, bonitão, por exemplo, tá? Então esse passo a passo a gente fez em várias aulas anteriores com gráficos, tá? Então ele vai ficar aqui com essa carinha. Então os dados estão aqui e eu fiz o gráfico aqui em escuro, tá? Plotando o gráfico, observamos um comportamento linear aqui, ó, linear. A gente observou um comportamento linear, ok? Isso é uma reta. Usando o método dos mínimos quadrados, determinamos dentre todas as possibilidades, todas as retas, aliás, g de x, A1x mais A2. Aquela que melhor se ajusta aos gráficos. Então, eu tenho aqui infinitas possibilidades de reta. Eu vou escolher a g de x, A1x mais A2, que melhor se ajusta a esses pontos aqui experimentais que eu tenho, ok? Para isso, eu vou utilizar o método dos mínimos quadrados, que nada mais eu não vou adentrar a teoria, aqui no final desse material tem a parte bem teórica, mais robusta na parte matemática, mas basicamente você vai trabalhar com um sistema matricial, em que esses fatores do sistema matricial são somatórios, tá? Esse 8 aqui é o número de dados, tá? Lembra daquele M que a gente comenta? Vou colocar aqui, M, tá? Lembra aquele M que eu comentei, que é o número de dados? É esse 8 aqui que eu já coloquei especificamente para esse problema. Então, o somatório do xi ao quadrado, tá? Ou seja, eu elevo ao quadrado xi, depois eu somo todos esses ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho o somatório de xi, aqui em cima somatório de xi, aqui o número de dados, A1, A2, aqui eu tenho um somatório de f de xi, ou seja, y vezes x, e aqui apenas o somatório de y, tá? Então, no método dos mínimos quadrados, eu trabalho com essas matrizes, tá? Essas matrizes, em que cada ponto dessa matriz vai ser um somatório, tá? Desses dados que eu tenho aqui anteriormente. Lembrando que o escoamento, a precipitação é xi e o escoamento é f de xi, ok? Então, eu faço aqui no Excel, depois você segue lá o passo a passo no Excel, né? Que a gente explica exatamente como fazer aqui, ó, os dados, tá? Então, eu faço cada um destes dados aqui no Excel, ok? E vou colocar aqui disposto na matriz. E através do cálculo da matriz inversa, eu consigo calcular a matriz X, que é a matriz incógnita, e vou calcular o que? A1 e A2. Então, A1 aqui é 0,152 e A2 é 0,843, tá? Assim, eu consigo a equação desta reta e, através da equação da reta, eu consigo calcular qual é o escoamento para a precipitação de 120 centímetros, tá? Na sequência, eu também calculo o R quadrado, tá? Coloco lá no tutorial como é que faz esse cálculo, mas tá aqui disposto também para você acompanhar junto, paralelamente, que vai ser, então, essa parte de cima, ela vai ser o Y menos o G de X, tá? Então, aqui é Y ou f de x e menos g de x, e essa parte de cima aqui. Só que eu tenho que fazer cada um dos pontos que eu tenho, e depois somá-los, tá? Porque eu tô falando de somatórias, aqui, ok? Lembrando que aqui, para calcular esse erro, esse quadrado tá aqui
antes da somatória e esse aqui eu elevo a somatória ao quadrado, tá? Esse n aqui é o próprio m, tá? É o próprio m que a gente comenta ali anteriormente, tá? Esse n é o próprio m, que é o número de pontos que nós temos aqui na nossa interpolação. Então, observe lá, observe o gráfico do ajuste, como é que ficou, tá? O gráfico do ajuste, que ficou muito interessante, ok? Muito obrigada e até a próxima. Continuamos com o Scilab.